Agora sim. Boa noite a todos, boa noite para o pessoal que está chegando. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, né? Uma proposta aí que a gente fez de fazer uma live aberta para que a gente possa conversar sobre assuntos que dizem tão respeito, né, à nossa vida atualmente, que são tão importantes, e hoje a gente vai deixar aberto para que vocês possam fazer suas perguntas, que possam conversar. Por isso que a gente está fazendo aqui tanto a live pelo Instagram como pelo Facebook, porque fica mais fácil a comunicação. E depois eu vou ver se eu coloco essa gravação lá no meu canal do YouTube, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ângela Esteve, eu sou terapeuta holística, trabalho com várias terapias, trabalho com as terapias da mesa psiônica, das mesas radiônicas e também com apometria. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, porque é o que nós percebemos que a humanidade necessita muito, né, desse autoconhecimento. E vamos começar com a pergunta, né, o que é autoconhecimento? Né? Porque parece ser uma coisa tão simples, né? E na realidade não é. É bem mais complexo do que a gente imagina. Porque muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação da vida, muitas vezes nós tomamos algumas decisões ou atitudes que a gente, às vezes, desconhece que fomos nós que fizemos aquilo. Às vezes, a nossa reação, ela se torna, muitas vezes, tão... sem pensar, sem elaboração, tão impulsiva, que aí a gente acaba, muitas vezes, tomando atitudes ou falando coisas que não gostaria de falar. Isso por quê? Porque o autoconhecimento, ele está ligado à forma como nós nos relacionamos conosco mesmo. E para que a gente tenha um bom relacionamento conosco, nós precisamos saber a nossa origem, de onde é que a gente vem, para onde que a gente vai, o que nós estamos fazendo aqui. E a gente percebe, principalmente nos nossos atendimentos, que as pessoas ficam muito perdidas nesse sentido. Então, a primeira pergunta, né? De onde é que a gente vem? Né? Isso é uma pergunta que já Platão fazia há muito tempo atrás, né? Qual que é a nossa origem, né? De onde nós surgimos? E para que a gente entenda a nossa existência, nós precisamos entender que a nossa origem está no Deus único, né? Nós somos já maduros o suficiente para saber que existe apenas um Deus. Hoje a ciência já praticamente comprova isso. Então somos saídos todos de uma única fonte criadora. Esta fonte criadora, que a gente chama de Deus, é de onde todos nós emergimos, né? Todos nós saímos de dentro, digamos assim, uma forma didática de falar, de dentro do próprio Deus. Nós somos partes dele. É como as gotas do oceano, né? Se a gente pensar no oceano, o oceano é formado de quê? De gotas de água. Então, se a gente colocar Deus como sendo o oceano primordial, a causa primária e primeira de todas as coisas, nós somos as gotinhas do oceano. Então, tudo, absolutamente tudo que existe no universo está inserido em Deus. A pedra
faz parte de Deus, a flor faz parte de Deus, o animal, o planeta, as galáxias, os sóis, tudo isso, todo o universo é o próprio Deus, tudo está dentro de Deus e Ele dentro de tudo, permeando tudo, como uma única onda. E nós, como seus filhos, somos também parte integrante da natureza divina. E por que somos chamados de filhos? Porque nós carregamos um atributo que nos foi concedido pela inteligência suprema, que é a inteligência. Então, a inteligência é o próprio Deus. A inteligência é o próprio Deus. E nós temos uma parte dessa inteligência. Então, Deus, ele é um ser que não foi criado, é o incriado. Ele não tem começo, nunca terá fim. Nós tivemos um começo, sim. Em algum momento do tempo e do espaço, nós emergimos, né, dessa fonte criadora como sementes ainda, muito pequenininhos, como dizem os espíritos superiores, simples e ignorantes. O espírito criado por Deus, para que ele se desenvolva, é necessário que ele tenha o seu contato com a matéria, com o elemento material. E a partir do momento em que essa centelha divina, saída das mãos do Criador, entra em contato com a matéria, ela começa a fazer o seu processo de desenvolvimento, o seu processo evolutivo. E aí, através das indas e vindas, trabalhando junto com o elemento material, é que nós chegamos até a condição humana em que nos encontramos hoje. Mas aqui não é o ponto final. Aqui ainda é um estágio. Nós estamos caminhando para ir para um ponto muito maior do que isso. E hoje todos estão conscientes de que está havendo uma mudança planetária. Isso é falado hoje a todos os cantos do mundo, por todas as religiões, por todos os espiritualistas. Isso é o que a gente mais escuta. Por quê? Porque a verdade, ela não pode partir de uma única fonte. Então, hoje, todos nós que trabalhamos com a espiritualidade sabemos e temos a consciência disto. Mas o que nós percebemos é que nós ainda, espíritos muito jovens ainda, muitas vezes nos perdemos no meio de tanta informação. E é muito importante que a gente tenha uma boa informação, para que a gente possa também começar a cuidar da nossa individualidade, da nossa vida, de uma forma harmônica, que é o que não está acontecendo. O que nós vemos é muito medo, muito desespero e muita ansiedade no mundo. E é por isso que a gente hoje resolveu fazer essa live também, para falar um pouquinho do nosso trabalho, além dos trabalhos com as terapias breves das mesas que eu realizo, já há 15 anos, mais 16 anos, eu trabalho com apometria, e há 15 anos com o grupo Semente de Luz, que já atendeu mais de 2.000, 3.000 pessoas com essa terapia, ajudando as pessoas a se reencontrarem. E sempre o que a gente escuta é dizer que foi um divisor de águas na vida da pessoa. Então, o importante é que a gente esteja certo de que nós precisamos do elemento material para estarmos aqui presentes na matéria e fazer a nossa lição de casa. Então, me coloco à disposição. Já tem uma pergunta aí da Patrícia. Quantas vezes os espíritos devem reencarnar? Os espíritos vão reencarnar infinitamente. Vai depender da disposição e do aproveitamento de tempo de cada um. Então, nós começamos o princípio inteligente, antes dele se tornar um espírito realmente, o princípio inteligente, ele é criado
simples e ignorante, e é colocado no elemento material, no reino mineral. Depois de muito tempo, ele vai fazer essa caminhada até o reino vegetal, depois vai para o reino animal, até chegar ao reino hominal. Então, são N reencarnações do princípio inteligente. A partir do momento em que ele entra no reino hominal, o seu progresso vai depender do uso do seu arbítrio. O arbítrio é um direito e é uma lei, né, do universo, onde Deus coloca cada criatura com o poder de decidir para o que ela quer fazer na vida, para que lado que ela vai. Então, Deus não interfere jamais na nossa vida. Deus, se você quiser pular da janela do prédio, ele não vai te impedir. Se você quiser fazer mal a uma pessoa, ele não vai te impedir. Muitas pessoas falam isso como que Deus permite. Deus permite o arbítrio, por quê? Porque o arbítrio ele já é autorregulatório. Porque ele é seguido de uma lei básica, né? Que tudo que eu faço, toda ação que eu realizo, eu vou ter que colher uma reação. É a lei da causa e efeito. Então, Deus regula a sua justiça, que é incondicional, que é misericordiosa e é para todos igualmente. Não existem privilegiados para Deus. Então, você pode fazer o que quiser da sua vida. Você pode trabalhar para o seu progresso moral e encurtar o seu período de sofrimento. Porque à medida que o espírito vai se iluminando, ele vai se tornando mais feliz. Por que ele se torna mais feliz? Porque a felicidade, ela está dentro de nós. A felicidade não é uma aquisição, não é uma coisa que vem de fora. Nós temos a felicidade dentro de nós, desenvolvida pela nossa iluminação. E a iluminação só é possível através do conhecimento. Porque se você não tiver o conhecimento, você também não desenvolve o amor. Porque também só o conhecimento, nós temos, sabemos, nas zonas umbralinas mais densas, nós temos espíritos pseudo-sábios, né? Mas que estão doentes do amor, que ainda não aprenderam isto. E Deus, essa fonte criadora, é puro amor. É alegria no seu grau máximo, que nós não podemos nem fazer uma ideia, nem imaginar. Então, é importante que nós aproveitemos o nosso tempo com a nossa encarnação. Que a gente procure fazer da nossa encarnação um momento onde nós podemos, ao contato com a matéria mais densa, porque nós temos outros corpos também, que também são matérias, que a gente possa fazer essa progressão. É como você ir na escola. Você vai na escola, você vai aproveitar a escola, né? Procurando aprender o máximo que os seus instrutores estão passando e poder ter uma boa formação, ou você vai lá perder tempo. Então, é uma decisão nossa a respeito da reencarnação. Isso faz lembrar uma passagem que hoje de manhã eu sempre faço uma meditação e eu sempre abro uma mensagem, e hoje a mensagem que veio foi de uma passagem de Paulo aos Hebreus, que falava assim: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, é dentro de nós, né? Por mais que a gente procure intelectualmente se formar, se dentro de nós a gente não tiver conhecimento suficiente para fazer essa mudança, fica muito difícil andar pelos caminhos da Terra. Porque nós chegamos aqui, encarnamos, chegamos crianças, somos educados pelos nossos pais, entramos em contato com uma cultura no país onde nós nascemos,
E nós vamos nos desenvolver aqui nesta encarnação, muitas vezes como autômatos. Porque o mundo material, o mundo na visão materialista, coloca como a riqueza, como o conforto, como o prazer acima de tudo. Então, o espírito reencarnante, ele entra na matéria mais densa como se ele entrasse num ambiente de sonho. E esquece das responsabilidades e das propostas que foram feitas antes da encarnação. Porque ninguém nasce aqui de paraquedas e cai aqui no planeta à revelia. O universo é muito organizado. O universo é organizado por hierarquias. E nós temos espíritos superiores que tratam da nossa vida e da nossa conduta, que nas religiões se chamam de anjo da guarda, mentor, guia, enfim, o nome que queiram dar. Nós temos é feita uma organização antes que a gente chegue aqui. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo desses compromissos que nós assumimos antes de encarnar. Porque quando chegamos aqui, nós não queremos saber do compromisso. Só que o que acontece? Muitas vezes a criatura vai passar de uma encarnação para outra, mantendo os mesmos padrões. E aí, quantas encarnações serão necessárias? Às vezes a criatura passa uma encarnação roubando, por exemplo. Aí ele volta numa outra encarnação e fala, não, nessa daqui eu não vou mais roubar. Aí ele chega aqui, aparece uma situação, ele carrega já esse arquétipo dentro dele, já do roubo, que ele já criou naquela vida, e ele vai e faz de novo. Então, ficou reforçado esse comportamento. Aí ele fala, não, se arrepende, não, na próxima agora vai ser diferente. Aí ele chega aqui, ele se encontra numa outra situação que é favorável, e ele faz novamente. Ele reforçou, já é a terceira encarnação que ele está fazendo a mesma coisa. E assim, 4, 5, 6, 10, quantas encarnações a pessoa está repetindo o mesmo padrão? Ela cria um arquétipo. Ela cria personalidades que vão ficar dentro dela e que vão trazer isso na forma inconsciente, automática. Cada vez que ela chegar aqui e disparar um gatilho de uma oportunidade de vida fácil, ela vai fazer. Até que ela tome a iniciativa, através do conhecimento, através do conhecimento das leis morais, ela tome a iniciativa e a decisão de não repetir o erro. Tem uma pergunta aqui da Adriana Martins. Um espírito desencarnado tem permissão para vir à Terra visitar os seus entes queridos? Sim, tem sim. A permissão é dada na medida em que o espírito já esteja equilibrado, já na sua nova vida, lá no plano espiritual, porque quando a gente desencarna, a maioria de nós entra em sono. A maioria. E aí a gente tem um período de adaptação à nova vida. Pensa que você está indo viajar para um país estranho, que você nunca foi, e aí você desceu do avião, está lá, e aí você tem uma língua diferente, costumes diferentes, tudo diferente. Então, você vai ter um tempo de fazer uma adaptação para poder se equilibrar e entrar numa rotina. O que acontece quando a gente desencarna é que nós saímos de uma matéria mais densa e vamos para uma matéria menos densa. Vamos nos manifestar com o nosso corpo astral, que é uma réplica do nosso corpo. Aliás, o nosso corpo físico é uma réplica dele. E aí, quando esse espírito está equilibrado, é permitido, sim, porque Deus não separa as pessoas que se amam. Né? Deus, muito pelo contrário. Né? Se Deus é o próprio amor, ele quer que quem se ama esteja junto. Agora, quando o espírito está em desequilíbrio, e ele vem, ou ele fica aqui e ele não sai da matéria, aí é problema. Aí é problema. Porque daí ele começa a interferir, né, na vibração e no ambiente
ou com a pessoa com quem ele está. Tem outra pergunta aqui. Como é feito o plano reencarnatório? Somos nós que escolhemos o que vai constar nele? Bom, depende do grau evolutivo da pessoa, né? Por exemplo, nós, espíritos medianos, que já temos alguma compreensão da vida, algumas vezes eles deixam que a gente dê um pitaco na nossa nova proposta reencarnatória. Existe um departamento para isso, é analisado não só a nossa última encarnação, mas as outras encarnações também. Então, os espíritos que estão acima de nós, eles sabem até que ponto a gente vai aguentar as coisas aqui na Terra. Então, quando a gente desencarna e a gente tem muito drama de consciência por coisas que fizemos ou deixamos de fazer, a gente chega lá no plano espiritual, fica lá um tempo e a gente quer voltar para a matéria para poder fazer a lição, e aí a gente fica, não, porque eu quero nascer sem braço, eu quero vir aleijado, eu quero ter problema disso, eu quero daquilo. E aí o seu mentor fala, calma, muita calma nessa hora. Por quê? Pela sua condição moral, você não vai aguentar tudo isso. Por isso que Jesus falou que Deus não coloca uma cruz num ombro onde não se possa carregar. Então, a gente vem para cá com uma proposta totalmente viável de ser cumprida. E algumas vezes, sim, é permitido dar esse pitaco. Em casos de pessoas ainda, espíritos que estão muito abaixo desse nível, criminosos, aquilo, muitas vezes eles são trazidos de volta à matéria pela reencarnação compulsória, e aí é uma outra história. Outra pergunta. Mesmo sabendo que somos seres ainda em evolução, deixa eu baixar aqui que voltou. Por que tão difícil identificar e admitir as nossas falhas? Porque nós, como espíritos, né, imortais, como inteligência, nós trazemos o atributo da inteligência, que é de Deus. Mas nós recebemos, quando nós nos individualizamos, uma cobertura que se chama ego, que é o que nos faz individuais. O problema é que muitas vezes, pelos próprios hábitos, costumes e a nossa própria ainda indiferença às coisas do espírito, nós colocamos o nosso ego na frente das nossas decisões. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, por que é que você não faz um determinado trabalho, que você tem um talento? Ah, não, eu não posso. Por que você não vem trabalhar com a gente? Ah, não, porque eu ainda não tenho evolução para isso. É uma falsa humildade, muitas vezes, que é revestida de um ego. Porque o ego é o que faz com que a gente desenvolva o egoísmo. O ego, ele é necessário, ele é maravilhoso, porque ele nos individualiza e nos coloca como seres realizadores. Mas quando ele adoece, quando ele se volta somente às coisas no imediatismo e no seu proveito próprio, quando ele se esquece do bem, ele passa a ser o egoísmo. Então, a gente vê que muitas das nossas falhas que nós temos hoje ainda é uma doença do ego, que é o grande desafio nosso aqui na matéria. É justamente a gente ir se desidentificando do nosso personalismo e entrando no personalismo do Cristo. Jesus alcançou um grau máximo disso quando ele dizia, eu e o Pai somos um. E quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo que já não era mais a vontade dele que se fazia, era a vontade do Pai. Isso é quando a gente vai trabalhando bem isso, ao decorrer das encarnações, das provações da vida, a gente vai começando a soltar a chave da nossa vida na mão do Criador. E aí a gente vai se desidentificando e procurando se identificar com a nossa criação, com a fonte criadora. Tem outra pergunta.
é difícil admitir as falhas por causa disso, porque a gente sempre quer defender, né, a nossa individualidade, porque nós ainda carregamos muitos medos dentro de nós, né, muitos medos, tanto desta vida como medos ancestrais, né, de outras épocas, de outras eras. E esse instinto de defesa que nós temos muitas vezes é que nos cega a nossa visão de enxergar que o outro ser humano não é o nosso inimigo. Mas a gente ainda está condicionado a olhar as pessoas como inimigos. E não como seres que possam ser complementares conosco, que nos ajudem, que participam, que partilhem das mesmas opiniões, que partilhem dos mesmos sentimentos. Então, esse é o nosso grande desafio. Começar a olhar o outro com o olhar como a gente olha para si mesmo. E esse é um outro problema, porque nós ainda não aprendemos a olhar para nós mesmos. Né? O ego ainda faz com que a gente não se enxergue realmente como nós somos. É um trabalho grande para fazer. Nós temos um trabalho enorme ainda pela frente. Né? E essa é a nossa proposta daqui para frente. Na apometria, tudo que a gente coloca, né, nos nossos trabalhos é justamente isso, procurar ajustar os arquétipos, as personalidades que nós trazemos, que ainda trazem esse tipo de comportamento, para que a gente possa agora tomar decisões através do conhecimento e do autoconhecimento, tomar decisões mais acertadas nesta vida, né? Tem outra pergunta aqui. Uma pessoa que assassina ao desencarnar demora para ter permissão para nos vir visitar? O assassino, geralmente, dependendo, porque a gente não pode julgar as pessoas de uma forma geral, cada ser é cada ser. O ser que ainda está recalcitrante no crime e que se compraz em fazer isso, geralmente, quando ele desencarna, ele vai entrar dentro de uma zona onde a vibração é muito densa. É muito densa. Automaticamente, ele vai ser, digamos assim, sugado para esses lugares. Então, assim, eles podem, dependendo do tempo que se fica lá nesse lugar, se eles conseguirem arrumar uma condição de saírem através da ajuda de outros de vir aqui para a crosta, eles podem andar por aí pelas ruas. Então, tudo é uma questão, o universo, como eu falei, ele é totalmente organizado. E ele é organizado não só hierarquicamente, mas pela vibração. Então, se você está numa vibração, num lugar onde se tem amor, onde se tem harmonia, geralmente a vibração ela é bem rápida. Quanto maior a elevação, maior é a vibração. Quando você vai em lugares onde existe o crime, onde existe o vício, a viciação, a vibração é bem lenta. Então, um indivíduo daqui de baixo, ele não consegue entrar num lugar ou num ambiente onde a vibração está mais alta. Quem está aqui pode diminuir a sua vibração e entrar num ambiente mais baixo, e geralmente os espíritos superiores fazem isso para ajudar. Mas quem está nesta vibração não pode entrar. Então ele pode entrar na minha casa? Depende de como é que está o ambiente da minha casa. Quem é que faz a nossa proteção? Quem faz a nossa proteção não são só os espíritos. Quem faz a nossa proteção é o nosso campo vibratório, o nosso campo eletromagnético. Se você é uma pessoa que vibra assim, quem vier numa vibração menor aqui não consegue te alcançar. Agora, se você desce o seu padrão vibratório para onde está o outro, aí sim ele pode alcançar. A reencarnação do criminoso
depende muito de caso para caso, né? Se ele demora para reencarnar, vai depender. Tem situações que a gente já sabe através das obras de André Luiz, de espíritos que eles precisam, assim que saem da matéria, eles têm tantos inimigos no mundo astral, tantos, que eles precisam quase que imediatamente colocar ele de volta no corpo. Para ele se proteger. Então, assim, existem casos e casos. Como existem os criminosos de ideais que formam cidades no plano espiritual mais denso e continuam lá. E pegam esses outros que acabam, digamos assim, que são mais simples e acabam resvalando por esse caminho, como seus servos, como seus servidores. Então, hoje o nosso planeta ainda se encontra em provas e expiações, porque ainda existe essa camada ainda grossa no umbral. Mas nós sabemos que dentro em breve, né, isto também não vai existir mais. Não porque Deus vai vir e tocar fogo em todo mundo, expulsar do paraíso. A gente precisa tirar essa ideia deturpada que nós temos de Deus, vingador, que faz aquela justiça com a espada. Deus não é assim, não. A gente não pode comparar Deus com o homem, né? Deus, ele é todo amor. E ninguém vai ser expulso daqui. Na realidade, nós estamos recebendo cargas eletromagnéticas que estão elevando o padrão vibratório do planeta e que vai fazer com que esses espíritos, por causa da vibração, se a Terra hoje vibra assim e ela passa a vibrar mais rápido, os espíritos que não acompanharem a mesma vibração vão ser obrigados a se retirar. Porque eles não vão aguentar ficar aqui. Então, o que acontece? Dentro das equipes, das hostes que trabalham com o Cristo, existem sociólogos, existem os espíritos que estão fazendo, eles fazem toda uma conversa e eles vão procurar colocar esses espíritos em outros orbes, em outros planetas que estejam de acordo com a vibração deles. O pai não abandona nenhum dos seus filhos. Ninguém fica perdido. É preciso que a gente entenda que o nosso Criador, ele é só amor. E que ele não é vingativo. E não castiga ninguém. E que a oportunidade vem sempre para todos. Isso é bem importante a gente saber também. Bom, vocês podem continuar fazendo as perguntas aí, que a gente vai respondendo. Se eu não respondi inteiro a pergunta também, pode escrever aí que eu refaço a resposta, né? De repente, se eu não entendi a pergunta direito, vocês podem ir colocando aí. Uma coisa que sempre perguntam, né, nos nossos atendimentos de apometria é quanto à questão da autoobsessão, né? Que é o nosso tema principal da apometria, né? No curso que a gente vai começar agora semana que vem, vai começar na terça-feira, dia 6, vai ser das 19h30 às 21h30, às terças e quintas. Esse curso ele vai ter a aula, ela é feita pelo Google Meet e eu mando em seguida o PDF, é dado em PDF, eu gravo a aula e depois eu mando para o pessoal do grupo a aula gravada também, para que ninguém perca nenhum detalhe com questão de horário, essas coisas todas. E no curso é que a gente fala, digamos assim, o coração da apometria é a autoobsessão, né? Por quê? Nós, conforme foi falado aqui, para que a gente faça o nosso progresso espiritual, nós precisamos estar em contato com a matéria,
Então, nós reencarnamos várias vezes, infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, até que o nosso espírito alcance aquela, digamos assim, felicidade relativa junto ao Pai. Porque ser Deus, nós não vamos ser o Deus nunca. Mas nós vamos retornar, fazer... Pensa que o espírito começa simplesinho aqui, como uma semente, e ele vai fazendo o seu processo aqui nos reinos da natureza, ele vai chegando aqui, entra no reino nominal, e ele vai fazendo um círculo de subida agora para chegar à fonte criadora. Para que isso aconteça, nós precisamos de ter várias vidas na matéria. É óbvio, e hoje em dia, gente, isso está muito claro, é impossível para uma pessoa realizar todo o aprendizado, conhecimento, intelecto, moral, em apenas uma existência. Então, nós vamos precisar dessas vidas sucessivas para que a gente faça esse progresso. O que acontece? Nós encarnamos em épocas, em tempos e com conhecimento diferente. Então, vamos colocar somente aqui no planeta Terra, como ponto de partida. Se a gente imaginar que nós viemos desse planeta, né, e que a gente começou a fazer a nossa, digamos assim, a nossa individualização na época do Homem das Cavernas, e estamos encarnando e desencarnando até os dias de hoje, nós passamos por todas as fases da humanidade, se a gente pensar por esse viés. Então, a gente passou lá pelo Antigo Egito, passamos por Roma, passamos pela Idade Média, passamos pela Idade Moderna e chegamos até os dias de hoje. Se a gente olhar a história, a nossa história, o que a gente vê durante todo esse percurso, olhando para trás? O que a gente vê são guerras. Guerras, mortes, luta pelo poder. E quem é que estava nesse cenário fazendo tudo isso? Nós mesmos. Experienciando naquelas vidas, naquele momento, com aquilo que a gente sabia. Então, naquela época que eu sabia, era subir num cavalo e matar. Era isto. Então, nós já tivemos N experiências. Cada encarnação é uma matéria diferente que a gente vai estudando. N matérias diferentes. Só que muitas vezes a gente se sedimenta num determinado tipo de comportamento e mesmo que o cenário mude, eu volto a ter aquele comportamento de novo. Então, um exemplo bem típico. Vamos supor que a pessoa tenha tido uma encarnação, ou duas, ou três, em que ela foi um general de guerra. Como que é o comportamento de um general? É a disciplina, é a ordem, é o poder. É uma grande responsabilidade. É a estratégia. E ele vai agir assim. Aí suponhamos, esse comportamento, esse arquétipo ficou criado no espírito. Foi uma aquisição. Ele pegou esse lado bom da disciplina, de tudo mais, mas ele pegou outras coisas também. Como muitas vezes o desmando, o excesso de poder, excesso de autoridade, muitas vezes até a falta de humanidade, um comportamento onde o autoritarismo ficou muito evidente. E aí o que acontece? Ele vem em outras vidas, vamos supor que ele venha numa personalidade feminina. Porque nós temos as polaridades. O universo tem a polaridade masculina e feminina, yin e yang. E nós precisamos experienciar as duas para que seja feita a união dos dois, porque Deus é a fusão do yin e do yang.
dessas energias. Aí ele chega aqui, vamos supor que numa encarnação, numa polaridade feminina. Aí a pessoa vem para o atendimento para nós e fala que está tendo problemas familiares, ela tem problemas de relacionamento, ela tem problema no trabalho, ela tem problema em todos os lugares com as pessoas. Porque ou as pessoas não gostam dela, ou a família não entende, ou muitas vezes ela não consegue ficar num relacionamento amoroso. E aí, quando a gente vai rastrear esse passado dela, esse inconsciente, a gente vai achar ali, através do nosso trabalho, a gente vai acessar uma personalidade dela que foi um general. E aí, de repente, dentro de casa, só ela quer ter razão, né? Dentro do trabalho, ela se coloca como autoridade que ela não tem, com um comportamento diferente. No relacionamento com o sexo oposto, ela se coloca naquela energia yang na frente e o outro acaba se assustando. Então, este é um processo que a gente chama de auto-obsessão. São os comportamentos que estão arraigados, os arquétipos que estão arraigados dentro de nós e que nós ainda estamos trabalhando para resolver. Isso responde também a outra pergunta, né? A respeito de por que a gente não consegue, muitas vezes, as nossas falhas. Às vezes, aqui, agora, no momento presente, nesta encarnação, a pessoa até quer fazer diferente. E ela não consegue. Dá aquele breque, porque ela tem um comportamento que está arraigado dentro dela. Isso é importante no autoconhecimento, a gente saber onde estão os nossos pontos vulneráveis, onde estão os nossos pontos fracos. Para isso, a gente precisa fazer uma autoanálise muito sincera. Para os alunos da última turma do curso, eu dei até um exercício no final do curso para que a gente fizesse uma relação. A primeira coisa, faça uma relação das 10 coisas boas que você tem, que você é. Se reconheça 10 coisas, no mínimo. Não vale 3. E a gente já vê a dificuldade que tem de achar. Seus pontos fortes. Coloca lá os seus pontos fortes com sinceridade. E precisa achar os 10. Antes de achar os 10, não pode continuar o teste. Porque nós vamos precisar deles. E aí, depois que você achar, coloca numa folha de papel. Depois que você achar os 10 pontos fortes, aí você vai colocar os seus 10 fracos. E a gente vai fazer um match, né? Os seus pontos fortes é que vão te ajudar a vencer os seus pontos fracos. E muitas vezes, nesses seus pontos fracos, estão comportamentos de outras vidas. É por isso que nós trabalhamos justamente para ajudar as pessoas nessa reforma interior que é tão difícil, muitas vezes, de fazer sozinho. Por isso da importância que nós criamos... em 2017, eu criei o curso de apometria justamente para isso, para que o trabalhador da apometria ou o terapeuta da apometria tenha consciência do que ele está fazendo. Não basta ir lá só dar pulso e conhecer a física quântica e ir atrás no tempo e no espaço. Não, é necessário que ele saiba o que está fazendo. É necessário que ele tenha esse conhecimento. Então o curso é só para quem quer trabalhar com apometria? Não, é para qualquer pessoa. Porque a partir do momento que você tem este conhecimento, você passa a trabalhar melhor o seu autoconhecimento. E todo mundo, e eu tenho certeza disso por todos os depoimentos que eu já tive, e que cada curso que a gente termina, a gente vê a mudança das pessoas. A pessoa começa de um jeito, termina de outro jeito totalmente diferente, né? Muitos ficam para trabalhar no nosso grupo. O nosso grupo hoje está
graças a Deus, com bastante gente. Talvez a gente abra até mais um dia de atendimento, porque a gente também tem muita procura. E lembrando que o atendimento de apometria ele é gratuito, porque nós trabalhamos com canalização, trabalhamos com mentalização, trabalhamos com mediunidade. E a partir do momento que a gente coloca a apometria nesse sentido, então ele se torna um trabalho gratuito. Existem pessoas que trabalham só com a parte anímica? Sim, trabalham só com a parte anímica. Nós trabalhamos com a parte anímica e espiritual. Por isso que nós trabalhamos com uma egrégora, né? E para trabalhar nesse grupo, que é um grupo muito sério, nós estamos já há 16 anos juntos, é um grupo muito sério, é necessário sim que se faça o curso, porque a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa ter a consciência. E é um curso esse que eu montei agora, que está muito completo, porque eu tinha antes cursos separados, porque vinham pessoas, muitas vezes, de outras religiões, que tinham determinados conhecimentos, mas não sabia direito a doutrinação, não sabia direito como lidar com o ser humano que está lá na sua frente. Então, agora eu juntei tudo e fiz um curso só, né? Tinha dividido em avançado e básico. Neste que eu montei agora, por causa da pandemia, eu juntei tudo isto e também o curso Viver Consciente. O curso Viver Consciente, ele não trata de apometria, mas ele dá condição, principalmente para quem trabalha com terapia holística, para as pessoas saberem o que estão fazendo. Porque o que a gente vê aí é muito terapeuta que está tratando pessoas e ele não se trata ele mesmo, e ele nem sabe direito o que está fazendo. Todo terapeuta que trabalha na área holística tem que ter um conhecimento da espiritualidade, tem que saber como que o universo funciona. Não adianta chegar lá só com o pêndulo, ou com a barra, ou com qualquer outra coisa, sabe, e ficar fazendo gestos. A gente precisa ter consciência do que está fazendo. Esse curso Viver Consciente era um curso de 8 horas que eu dava lá no espaço aos sábados, e eu, agora com a pandemia, eu juntei tudo e fiz um curso só, e que a gente conseguiu reunir tudo isso num curso online. Provavelmente vai ser a última turma que eu faço desse jeito. O ano que vem eu pretendo colocar os cursos desmembrados dentro da plataforma do site. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, eu fiz para ajudar nesse período. O ano que vem, talvez a gente também retome com alguma coisa presencialmente. O grupo Semente de Luz continua trabalhando. Não estamos trabalhando presencialmente. Eu sei que muita gente já perguntou. Nós ainda vamos esperar para o próximo ano. Não tem condições, né, legais, inclusive, da gente trabalhar presencialmente. Então, nós vamos continuar atendendo online. As pessoas mandam o e-mail no mesmo e-mail que mandavam antes, e a gente está fazendo os atendimentos online e respondendo também aos tratamentos, as pessoas, a gente está respondendo. Então, o trabalho nosso nunca termina. Graças a Deus, a espiritualidade deu um jeito de mostrar para nós que era possível trabalhar à distância, né? Porque energia não tem paredes, então o trabalho ele tem o mesmo resultado do trabalho presencial, assim também como os trabalhos das mesas também estão sendo feitos online, está tendo resultado às vezes até melhor do que presencial, porque a pessoa no tratamento ela está dentro do ambiente dela, dentro da casa dela, e muitas vezes ela se sente mais à vontade com isso. Então, os tratamentos são feitos via Google Meet, e esses tratamentos das mesas eu faço sozinha. O tratamento de apometria é feito pelo grupo, a pessoa não participa, a gente pede que ela mande uma foto apenas, para que a gente possa, né, mentalizar o rosto dela, né? E depois que a gente faz o tratamento na nossa reunião em grupo aqui online, a gente manda um feedback daquilo que foi tratado e uma orientação espiritual que sempre vem para nós.
daquilo que a pessoa precisa se trabalhar nesta vida, né? O que foi trabalhado lá, o arquétipo que foi trabalhado no passado, ele foi tratado, mas a pessoa aqui, no presente, a personalidade atual, ela precisa estar ciente de que ela tem a sua responsabilidade nisso. A apometria vai te dar a chave para que a gente te ajude a girar a maçaneta, mas quem vai abrir a porta é cada um, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eu conheci a apometria em 2003 e estou até hoje, nunca me distanciei, foi uma mudança muito grande na minha vida, e porque foi muito grande na minha vida que eu continuo com o trabalho até hoje, porque muitas outras pessoas tiveram essa oportunidade também. Depois de praticamente 13 anos trabalhando, foi que eu consegui montar um curso meu, com base em experiências também aos trabalhos que a gente tem. Então, vale a pena esse aprendizado, vai ser uma ferramenta muito grande de autoconhecimento. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Ainda temos uns minutinhos. Vamos, gente. Vocês estão muito sabidos demais. E eu, como sempre, falando demais. Então, façam as suas perguntas. Teve uma pergunta que foi feita aqui também, se uma personalidade que já foi tratada, harmonizada, numa questão que ela viveu, numa situação, se ela pode se desarmonizar em outra situação. Sim. Sim, pode. Geralmente, a gente harmoniza a personalidade, o tratamento ele é feito harmonizando a personalidade que está relacionada com o comportamento da pessoa encarnada hoje. Então, ela chega lá, estou com problema X. Então, ela está com aquele problema, ela está com um comportamento naquilo, então a gente, através desse comportamento que ela, e dessa questão que ela está apresentando hoje, a gente vai rastrear a personalidade múltipla, ou a de passado, que está alimentando esse tipo de comportamento, porque foi uma coisa que ela já viveu, e que ela não conseguiu transcender. E aí a gente vai tratar isso. Vamos trazer essa personalidade para o esclarecimento. Ela ficando harmonizada, aquela questão está resolvida. Agora, pode ser que ela queira um outro tratamento para uma outra questão. Pode ser que aquela personalidade tenha um problema com essa outra questão? Pode. A gente tem que entender que tudo que nós vivemos nessa vida, nada se perde. Nada. Nenhum conhecimento, nenhum sentimento que foi gerado nesta nossa encarnação e nas outras precedentes se perderam. Nós temos corpos de manifestação em várias dimensões. Nós estamos aqui hoje, viajantes, inseridos dentro de um corpo de carne, por isso que nós estamos aqui limitados. Até porque o nosso cérebro físico não nos permite ir muito além dos 5 sentidos. Estamos agora aprendendo a usar a nossa intuição. E futuramente estaremos usando mais a nossa clarividência, a nossa visão. Isso é mais para frente. Eu digo em questão de maioria. Tem gente que já consegue hoje. Então, o que acontece? Em cada encarnação que nós vivemos, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente. Pode ver que tem coisas que a gente vai fazer na vida, vamos supor que vocês... vou ler um livro ou fazer um novo curso. E às vezes a gente vê que a gente tem uma facilidade, você pega aquele livro, nossa, mas é muito fácil isso aqui. Parece que você já até sabia aquilo. Isso significa o quê? Que você já fez esse aprendizado no seu passado. Você já desenvolveu esse aprendizado.
Então, agora você está praticamente que recordando. Muitas pessoas que vêm fazer o curso comigo falam isso para mim: nossa, você está explicando coisas agora que eu acho que eu já sabia. E já sabia mesmo. Só está rememorando aquilo. Agora, tem coisas que a gente vai fazer, às vezes tem livros ou alguma coisa que a gente vai desenvolver que é tão difícil. A gente bate cabeça com aquilo para conseguir. E consegue, claro. Essas são as coisas novas que nós estamos aprendendo. Numa próxima encarnação, isso que foi difícil para você aprender hoje vai ser muito fácil amanhã, numa nova vida. Por quê? Porque todo o conhecimento fica armazenado. Nada se perde. O nosso sistema ele é perfeito. Quando a gente vai na apometria trabalhar e estudar os 7 corpos, a gente vê como que isso funciona. Então, Jesus, mais uma vez, estava certíssimo nisso. E ele falava, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. É nessa tecla que a gente vai ficar batendo. Outra coisa que também é muito comum acontecer é da gente trazer cicatrizes psicológicas. O que são isso? Essas cicatrizes. Muitas vezes foram experiências que nós tivemos de vida passada que nos traumatizaram. Mortes violentas, situações que aconteceram e que hoje trazem em nós um medo inconsciente, inclusive as fobias, né? As fobias, elas têm muito a origem nisso. Nessas cicatrizes psicológicas, o espírito, mesmo ele estando lá no plano astral ou no plano espiritual, e ele se prepara para uma nova encarnação, ele cria uma nova personalidade, mas aquele momento que formou aquele clichê, aquela situação, fica andando com o espírito de encarnação para encarnação. E enquanto não tratar isso, não tirar ele desse momento ressonante, ele continua levando isso para outras vidas. Então, tem gente que tem aquelas fobias com água, com fogo, com medo de altura. Isso tudo é muito explicado dentro da apometria por experiências que foram vividas pelo espírito em outras vidas. E aí, o que a gente faz? A gente tira aquela personalidade daquele momento. Coloca ela a razão, colocando ela no momento presente, mostrando para ela que aquela situação já terminou. E o resultado, gente, é na hora. Não é... quanto tempo demora para fazer o efeito? Nenhum. Nenhum. Parou de ressoar aqui, parou aqui. Se a gente está em várias dimensões, eu me comunico com personalidades minhas que estão vibrando aqui em outras dimensões. Tudo que eu faço aqui repercute para elas e tudo que eu faço com elas, tudo que acontece com elas, repercute comigo. A gente põe assim em degraus, né? Que isso é só pedagógico, tá? Para entender. Na realidade, tá todo mundo aqui, vibrando em dimensões diferentes por causa dos nossos corpos que vibram em dimensões diferentes. Mas está todo mundo aqui. E essas personalidades, é como a gente fala, né? Como se você fosse um edifício, uma síndica e os inquilinos, tudo aqui dentro. Vai você tomar uma decisão difícil na vida para ver como que todo mundo aparece? Será que eu viajo, vou fazer um intercâmbio, fico aqui, não fico, vou, não vou? E é um monte de opinião. Umas vão dizer, não, vai sim, não sei o que. Outras, não, olha, toma cuidado. Vai ter um monte de gente falando dentro da gente. Às vezes a bagunça é tão grande que a gente vai pedir a opinião do outro, né? Aí a gente chega para um amigo e fala assim, o que você acha? Porque às vezes a conversa conosco mesmo, ela é muitas vezes bagunçada mesmo, né? A gente fica com a cabeça doida e aí a gente precisa procurar uma ajuda externa. E é isso. Eu acho que ficou bem clara essa questão, né, desse tratamento e do curso também. No curso a gente vai aprender tudo isso e muito mais, claro que aqui em uma hora não dá para resumir tudo que é o nosso trabalho e tudo que é o nosso estudo, né? E a gente já vai vencer aqui o horário aqui do Instagram, que já está avisando que já vai desligar.
E a gente vai terminar, então, a nossa transmissão. E eu quero, antes que termine, agradecer imensamente a presença de vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Valeu mesmo. E eu vou deixar o vídeo aqui no IGTV. Passem para outras pessoas. É bom esse esclarecimento e, se possível, vem com a gente. Te espero.